Que grande desafio é alimentar as galinhas. Frequentemente nos parece que as opções tradicionais, como os grãos, são a solução mais fácil, mas realmente é o melhor. Para muitas pessoas, as galinhas parecem ser felizes, comendo o mesmo que qualquer animal de fazenda. Um bom saco de grãos. No entanto, alimentar as galinhas apenas com isso pode ser comparado a dar a um adolescente apenas batatas fritas e refrigerantes. Fácil, mas não ideal. Aconteceu o mesmo comigo. Comprei grãos na loja, o saco vinha com a imagem sorridente de uma galinha feliz e pensei que era a melhor opção. Mas as galinhas, por mais que comessem, não estavam tão entusiasmadas. Elas comiam, claro, mas passavam o resto do dia chutando como se fosse confete. E a produção de ovos, bem, não era nada impressionante. Meu bolso se esvaziava, mas as galinhas continuavam bastante indiferentes. Alimentar as galinhas com grãos é a opção mais comum, mas não é necessariamente a melhor. É como quando pensávamos que a sangria podia curar tudo, só porque era o que se fazia, mesmo que não fosse a melhor solução. No entanto, algo mudou quando descobri como os Amish faziam as coisas. Você sabia que os Amish alimentam suas galinhas por apenas $1,25 por semana? Não é uma piada. Em comparação, eu tinha gastado muito mais em sacos de grãos, sem que minhas galinhas me dessem mais ovos como agradecimento. Então decidi descobrir o que eles estavam fazendo, que parecia ser um segredo bem guardado. Minha primeira visita a uma fazenda Amish foi como um mistério sem solução. Como eles faziam isso? Eu pensava que me mostrariam algum aparelho estranho, ou tecnologia antiga para alimentar galinhas, mas não. O que vi me surpreendeu. Os Amish não tinham nada de especial. O sistema deles para alimentar galinhas não requeria nenhum gadget nem utensílio sofisticado. Enquanto eu carregava pesados sacos de grãos, eles simplesmente davam restos de cozinha, deixavam que as galinhas procurassem comida e usavam algo chamado alimento fermentado. As galinhas corriam por aí procurando insetos, ervas e restos de comida por todos os lados. Eu só fiquei ali coçando a cabeça, me perguntando por que estava complicando tanto a minha vida. E quanto a esses $1,25 por semana, no início me parecia impossível, mas os resultados me surpreenderam. Os Amish mal gastavam dinheiro com comida para suas galinhas, enquanto eu continuava gastando mais em grãos que elas nem sequer gostavam. Como eles faziam isso? Eles não caíam na armadilha das marcas de grãos das empresas. Em vez disso, davam às suas galinhas o que outros considerariam restos de cozinha, cascas de vegetais, pão velho e saladas sobrantes. Não é glamour nem marketing de grandes marcas, mas para as galinhas é o melhor. Na verdade, até as galinhas pareciam felizes. E o que mais me surpreendeu foi que o processo de alimentação era tão simples que quase parecia um truque, mas na verdade fazia todo o sentido. Então, o que exatamente as galinhas comem? Amish? Quando eu perguntei pela primeira vez, quase esperava uma resposta mística como feijões mágicos, mas não, os Amish não guardam segredos. Simplesmente usam o bom senso e uma mistura de ingredientes que normalmente jogaríamos fora sem pensar. Estou falando de restos de cozinha, alimentos fermentados e tudo o que as galinhas possam encontrar ao forragear. Não é glamouroso nem complicado, mas é eficaz. E por apenas $1,25 por semana, não posso reclamar. Agora, por que você não faz isso também? Se você é como eu, provavelmente odeia ver comida sendo desperdiçada. Depois de fazer o jantar, sobram cascas, pedaços de pão e um pouco de salada murcha. Tudo vai direto para o lixo, mas os Amish não fazem isso. Eles transformaram a alimentação das galinhas em uma espécie de programa de reciclagem. As cascas de vegetais, restos de saladas, pão velho, aquele que já está tão duro quanto uma pedra, tudo isso se transforma em um banquete para as galinhas.
É como se os Amish tivessem encontrado uma forma de converter os resíduos em energia pura para que as galinhas ponham ovos. E eles realmente conseguem, e como se não bastasse, há o tema do alimento fermentado. Se você nunca ouviu falar disso, pode imaginar que é algo estranho ou complicado, mas na verdade é muito simples. O grão comum é embebido em água até começar a fermentar, e isso cria um ambiente cheio de bactérias boas, como o iogurte que consumimos nós, humanos. Essa fermentação não só facilita a digestão das galinhas, mas também faz com que o alimento se expanda. Você sabia que com menos grão você pode alimentar mais galinhas? Isso significa que você precisa de menos comida e suas galinhas continuam saudáveis. No começo, minha mentalidade era que alimentar as galinhas com sobras e fermentos não poderia ser suficiente. Mas depois de ver o sistema Amish em ação, entendi o quanto estava enganado. Esses métodos não são apenas mais econômicos, mas também parecem ser muito mais saudáveis para as galinhas. As sobras não só alimentam as galinhas, mas as tornam mais ativas, mais saudáveis, o mais importante, melhoram a produção de ovos. Ao mudar para este sistema, não só economizei dinheiro, mas também vi como minhas galinhas prosperavam. Tudo isso me leva à conclusão de que, embora as marcas de grãos nos prometam o melhor para nossas galinhas, na verdade, a natureza tem as respostas mais simples e eficazes. Você não precisa gastar uma fortuna em comida para que suas galinhas ponham ovos frescos e saudáveis. Alimentá-las com o que realmente precisam, como insetos, plantas e sobras de comida, é tudo o que realmente necessitam para estarem felizes e saudáveis. O que parece uma solução de baixo custo não é apenas eficaz, mas pode ser muito mais sustentável a longo prazo. A magia da fermentação. Como funciona o método Amish? No início, eu não podia acreditar que algo tão simples como a fermentação pudesse ter tantos benefícios. À primeira vista, parece que não há nada de especial nisso, mas quando você vê em ação, tudo faz sentido. O processo de fermentação que os Amish aplicam para alimentar suas galinhas é um claro exemplo de como o mais simples pode ser o mais eficaz. No começo, eu tinha dúvidas. Eu me perguntava se realmente valia a pena o esforço extra. Afinal, não era mais fácil continuar com o grão tradicional? Mas logo descobri que se tratava de muito mais do que economizar alguns dólares. O verdadeiro ganho estava em proporcionar-lhes uma dieta mais rica, natural e saudável, o que se refletiu na melhoria de sua saúde e bem-estar. E embora no início me parecesse complicado, na verdade não era. Os Amish têm um dom para fazer as coisas parecerem fáceis, e sua abordagem demonstra isso. Não se trata apenas de comer a primeira coisa que você encontra. A chave do sucesso deste método não está em simplesmente dar-lhes qualquer coisa. Não é tão simples como deixar que as galinhas bichem qualquer coisa que encontrem por aí. Os Amish são muito inteligentes e equilibram a dieta de suas aves de forma que lhes proporcionam todos os nutrientes de que precisam. Eles deixam que as galinhas forrageiem, o que lhes permite obter proteínas dos insetos e outros pequenos animais. As sobras de cozinha, como cascas de vegetais, pão velho e restos de salada, oferecem uma variedade importante que as galinhas não obteriam apenas com grãos. E para completar, o alimento fermentado que lhes dão melhor a digestão, ajudando as galinhas a aproveitar melhor o que comem. O surpreendente é que você não precisa gastar uma fortuna em grãos industriais, que muitas vezes nem agradam às galinhas. A forma como os Amish alimentam suas galinhas é simples e econômica, uma abordagem que elimina as complicações e as fórmulas secretas que outros sistemas exigem. Não. Eles apenas aplicam o bom senso e o entendimento profundo do que é natural e sustentável, a maravilha do pastoreio. Um buffet natural para as galinhas. Se você já observou suas galinhas ciscando no chão, sabe que elas são especialistas em encontrar qualquer coisa para bicar.
Esse comportamento instintivo faz sentido, já que as galinhas são onívoras e precisam de uma dieta variada para se manterem saudáveis. Elas não são máquinas de botar ovos, são seres vivos que requerem nutrientes de diversas fontes. Enquanto pastoreiam, encontram insetos, larvas, sementes e plantas que estão na água, que enriquecem sua dieta com proteínas e vitaminas, o que é muito mais nutritivo do que um simples grão. Essa dieta mais natural permite que elas se mantenham ativas e saudáveis, algo que muitas pessoas ignoram ao alimentar suas galinhas apenas com grãos. Ao adotar essa abordagem, também melhora a qualidade dos ovos. Esta foi uma das mudanças mais evidentes que notei quando implementei a dieta Amish. As gemas dos ovos, que antes eram de um amarelo pálido, passaram a ter uma cor laranja vibrante. Não só pareciam mais apetitosas, mas também estavam cheias de nutrientes adicionais como ácidos graxos ômega 3, vitaminas A e E. Esses nutrientes são altamente valorizados pelos consumidores que buscam alimentos mais saudáveis e nutritivos, então a diferença não foi apenas nas minhas galinhas, mas também nos ovos que estavam produzindo. Mais energia, mais atividade, o comportamento das galinhas também melhora. Outro aspecto que notei foi a mudança no comportamento das galinhas. Antes, quando as alimentava apenas com grãos, elas pareciam mais preguiçosas e desinteressadas. Deambulavam pelo galinheiro sem muita energia, bicando o que podiam, mas sem entusiasmo. Depois de mudar a dieta delas, parecia que tinham recarregado as baterias. Estavam mais ativas, mais curiosas e muito mais alertas. É curioso como as galinhas podem passar despercebidas, mas quando você nota que estão mais vivas, que se sentem mais confortáveis em seu ambiente, sabe que algo está mudando para melhor. Um sistema sustentável e sem desperdícios. Um benefício adicional deste sistema é que praticamente não há desperdício. Como mencionei antes, os Amish transformaram a alimentação de suas galinhas em uma espécie de programa de reciclagem. O que muitos consideram lixo, para eles é uma valiosa fonte de alimento. As cascas de vegetais, pão velho e restos de comida se tornam comida nutritiva para as galinhas. Essa abordagem não é apenas econômica, mas também extremamente sustentável. Em vez de depender dos produtos industriais da fazenda, os Amish utilizam o que já têm em casa, criando um ciclo mais fechado, mais ecológico e menos dependente das grandes indústrias. Claro, os Amish também tomam precauções para garantir que o que alimentam, suas galinhas, seja seguro. Eles não dão restos de carnes ou alimentos que possam estar contaminados. Tudo se baseia no julgamento natural. Se algo é bom para eles, eles dão, e se não é, deixam de lado. Esse tipo de bom senso é o que torna seu sistema tão eficaz, fácil de seguir e acessível para qualquer fazendeiro. Baixo custo, alta qualidade, o melhor dos dois mundos. O mais impressionante dessa abordagem é que reduz significativamente o custo de alimentar as galinhas. Esqueça de gastar em sacos de grãos caros toda semana. Você não precisa de suplementos adicionais nem comprar alimentos processados para elas. Sua dieta de sobras e forragem lhes proporciona tudo o necessário para se manterem saudáveis e felizes. E, como mencionei antes, os ovos que produzem são muito mais saborosos e nutritivos do que os de galinhas alimentadas apenas com grãos. Essa abordagem não é uma moda nem uma tendência passageira. Os Amish alimentam suas galinhas dessa maneira há séculos, e seu sucesso reside na simplicidade e naturalidade de seus métodos. Eles não precisam de tecnologia avançada nem de ingredientes caros para ter galinhas felizes e produtivas. Eles apenas aplicam um bom senso sólido e uma filosofia de vida sustentável. Você se atreve a experimentar essa abordagem? Amish?
Se você está procurando uma maneira mais econômica, natural e sustentável de alimentar suas galinhas, definitivamente deveria considerar a abordagem Amish. Você não apenas estará economizando dinheiro, mas também estará oferecendo às suas galinhas uma vida muito mais saudável e satisfatória. E o melhor de tudo é que, com essa abordagem, a qualidade dos ovos melhorará significativamente. Então, da próxima vez que pensar em alimentar suas galinhas com grãos, lembre-se de que existem alternativas mais inteligentes e naturais. Este sistema não só beneficia você e suas galinhas, mas também é muito mais respeitoso com o meio ambiente. Nunca subestime o poder do simples, porque às vezes o que menos esperamos pode ser o que melhor funciona. Produção de ovos. Uma reviravolta surpreendente. Nunca imaginei que fazer um pequeno ajuste na dieta das minhas galinhas poderia resultar em algo tão impressionante. Quando comecei a experimentar a famosa dieta Amish para minhas aves, não tinha grandes expectativas. Pensava que a única coisa que mudaria seria a rotina, mas no final, foi uma verdadeira mudança de jogo. Não só aumentou a quantidade de ovos, mas a qualidade deles melhorou enormemente. As gemas brilhavam com um tom dourado tão intenso, como se cada ovo fosse um pedaço de sol, e as cascas se tornaram mais grossas e resistentes. Não é exagero. Era como a diferença entre aqueles ovos comerciais e os frescos da fazenda, verdadeiras joias em cada casca. Tudo isso aconteceu simplesmente substituindo aqueles sacos caros de grãos por uma dieta muito mais natural e próxima do que as galinhas realmente desejam. E para minha surpresa, funcionou maravilhosamente. Um dado que me deixou pensando. As galinhas alimentadas com dietas sem grãos podem botar até 15% mais ovos do que aquelas que seguem a dieta tradicional à base de grãos. Talvez não pareça uma diferença enorme, mas quando você vai recolher os ovos, toda manhã, acredite, você percebe. É como se de repente você se tornasse o dono de uma fazenda boutique de ovos. Saúde das galinhas. Menos problemas, mais felicidade. O que realmente me surpreendeu foi o quão saudáveis minhas galinhas pareciam. Menos visitas ao veterinário, menos problemas de saúde e, o mais importante, menos estresse para mim. Acontece que quando você não as alimenta à base de grãos, não só evita que elas se alimentem em excesso ou desenvolvam doenças como fígado gorduroso, mas também se tornam mais ativas e felizes. Na verdade, minhas galinhas pareciam ser mais ativas do que as galinhas. Diziam que estavam mais alertas, ativas e enérgicas. Começaram a pular do galinheiro pela manhã, como se fossem pequenas atletas emplumadas, prontas para caçar insetos ou bicar qualquer pedaço saboroso que o chão lhes oferecesse. E aqui vem a melhor parte. A dieta Amish praticamente eliminou aquelas visitas frequentes ao veterinário, o que deixou tanto meu bolso, quanto minhas galinhas muito mais felizes. Não há nada pior do que ver suas galinhas doentes e ter que levá-las ao Dr. Galinha, enquanto poderiam estar lá fora aproveitando o sol. Então, se você está se perguntando se vale a pena, a resposta é um sonoro sim. Menos doenças, mais ovos e menos contas do veterinário. Benefícios duradouros. Mais ovos, menos preocupações. Os benefícios dessa dieta não são apenas uma vitória temporária. Uma vez que suas galinhas se acostumam a essa forma de alimentação, você começa a ver resultados duradouros. Mais ovos, menos visitas ao veterinário e, acima de tudo, galinhas muito mais felizes. É como um investimento que vai dando frutos aos poucos. Neste caso, esse investimento é oferecer-lhes comida natural e o benefício é ver ovos frescos todas as manhãs, prontos para o café da manhã. Agora, imagino que você está se perguntando por que mais pessoas não estão experimentando essa abordagem dos Amish? É como descobrir um segredo culinário e perceber que todo mundo continua comendo pizza congelada. Bem, um dos grandes mitos que circula é que a dieta sem grãos é complicada, cara, e requer uma grande quantidade de esforço.
A verdade, no entanto, é que não é nada disso. Não é necessário ser um especialista em nutrição avícola ou ter um doutorado em forragem para alimentar as galinhas com uma dieta sem grãos. Na verdade, é bastante simples. Mito e realidades. Quebrando barreiras sobre a dieta sem grãos. Muitos têm a ideia de que alimentar galinhas sem grãos deve ser uma tarefa complexa e cara. Há até certo ceticismo em relação aos amishi, como se, por serem conhecidos por sua habilidade em fazer móveis e manteiga, não pudessem ser especialistas em alimentação avícola. Mas se você se aprofundar um pouco, perceberá que os amishi criam galinhas há gerações sem a intervenção dos grandes fabricantes comerciais de rações. Eles seguem a abordagem mais natural, um estilo que é menos sobre produtos processados e mais sobre o que as galinhas realmente precisam. Além disso, há esse mito comum de que as galinhas não receberão nutrientes suficientes, sem os grãos. Mas a verdade é que as galinhas estão perfeitamente equipadas para prosperar com uma dieta natural, baseada no que encontrariam na natureza. Elas não são gourmets, exigentes, e se alimentam de quase tudo o que se move. Insetos, ervas, sobras, o que for. Quando mudei a dieta das minhas galinhas, esperava um caos no galinheiro. Mas, que surpresa! Foi como um buffet livre para elas, e depois de apenas um mês, a produção de ovos disparou, e minhas galinhas pareciam mais saudáveis do que nunca. Era como se tivessem ido a um retiro de bem-estar, começando com a dieta amishi. Um passo de cada vez. O bom dessa dieta é que você não precisa fazer mudanças drásticas imediatamente. Você não precisa descartar todo o grão de uma vez. É como quando você decide começar uma dieta saudável depois de umas férias. Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de integrar novos hábitos. Pouco a pouco. Talvez o melhor seja começar misturando sobras de cozinha com a alimentação delas e ver como reagem. Eu me lembro da primeira vez que joguei algumas verduras sobrando no galinheiro. Minhas galinhas quase brigaram por elas. Depois, outro truque incrível é adicionar comida fermentada para elas. Isso é como um spa de luxo para elas. Basta pegar um pouco de grão. Sim, você pode usar o que tiver. Misture com água por alguns dias e você terá uma fonte rica em nutrientes que suas galinhas vão devorar. Não se esqueça do forrageamento. As galinhas adoram explorar e caçar insetos. Se você tem um jardim, deixe-as explorar e aproveitar o buffet natural. Acredite, elas se comportam como velociraptores, perseguindo insetos, como se estivessem em um buffet livre. Para minha surpresa, minhas galinhas têm um gosto refinado. Elas são fãs de espinafre. Quem diria? Paciência e diversão, chaves para o sucesso. No início, as galinhas podem ser um pouco exigentes. É como quando você tenta mudar seus hábitos alimentares e percebe que o sorvete se torna um desafio, mas não se preocupe. Depois de algumas semanas, suas galinhas se acostumarão e começarão a desfrutar de sua nova dieta. Apenas lembre-se de sempre manter água fresca para elas. A água é vital, especialmente quando você muda a dieta delas. Com paciência e um pouco de diversão, você estará no caminho para ter galinhas mais saudáveis, felizes e produtivas. No final do dia, alimentar suas galinhas à moda amishi. Não é apenas uma mudança na dieta, é um estilo de vida. Isso te conecta mais com o processo de produção, te permite experimentar um senso de satisfação ao ver suas aves prosperarem, e como bônus extra, os ovos frescos serão sua recompensa diária.